Colossenses capítulo 3, do versículo 12 ao 15, nós lemos assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. E oremos. Amado Pai, abençoe a Tua palavra, me dê o Teu poder esta noite, para eu trazer a Tua mensagem ao Teu povo. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. E vamos então sentar. Esta noite nós estamos, é claro, no nosso estudo sobre paz, e hoje nós vamos ver mais uma faceta, mais uma perspectiva desse tema, desse tópico de paz, e hoje nós vamos falar sobre os parâmetros da paz. Os parâmetros da paz. Saudar com paz é algo universal. Os árabes de longa data e até hoje, eles saúdam dizendo Assalamu alaikum, que significa paz seja sobre vós. Os judeus igualmente saúdam com Shalom aleichem, que quer dizer em hebraico paz seja sobre vós. Ué, pastor, é igual? Um é em hebraico e o outro é em árabe. Lembrando que essas culturas e as origens desses dois povos são interligadas. Ambos remetem a Abraão como pai, e eles têm muita animosidade entre eles, mas também tem muita coisa em comum. Os evangélicos hoje em dia gostam de saudar com a paz do Senhor, e até o coloquial bom dia e boa tarde, boa noite, é justamente uma invocação à paz. Você tem uma noite, um dia bom, em paz, tranquilo, agradável também, isso está desejando paz. Jesus foi bem explícito. Quanto a isso, ele deixou bem claro que existem dois tipos de paz. Existe a paz de Deus e existe a paz do mundo. Nós já abordamos isso antes nesse estudo. João 14, 27, Jesus falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então aqui existem dois tipos de paz, uma paz que vem de Cristo, uma paz que vem de Deus, e tem uma paz que vem do mundo. Uma paz é Deus que dá, e outra paz é a paz que o mundo dá. São duas fontes diferentes de paz. Uma é correta, é verdadeira, a outra não é uma paz correta e nem uma paz verdadeira. A paz verdadeira é proporcionada exclusivamente por Deus e nenhuma outra fonte. Então, como podemos discernir entre uma e outra? Como podemos saber se a paz que nós estamos sentindo, desfrutando, a paz que nós estamos experimentando, se ela é a verdadeira paz que Cristo dá, ou se é aquela paz fajuta, sintética, não original, que o mundo dá, que o mundo proporciona? Como podemos discernir? Para isso existem certos parâmetros, existem certas condições para que seja a paz real, uma paz de verdade. No dicionário, a palavra parâmetro, lembrando que o tema de hoje é o parâmetro da paz, ou os parâmetros da paz, a palavra parâmetro é definida como um princípio, uma norma, uma especificação. É um modo como podemos medir e aferir se a paz que nós temos é de fato verdadeira, de Cristo, ou falsa, do mundo. Ambas são paz. Entenda isso. Nós vimos isso, estamos vendo isso essas últimas semanas. É paz. Tem o nome de paz. Tem o cheiro de paz. Você pega, parece que é paz, mas não é paz de verdade. Uma é sintética e a outra é verdadeira. Então, nós vamos ver hoje como nós podemos medir, aferir objetivamente se a nossa paz é de fato a paz verdadeira, se é de fato a paz real ou não. Na semana passada, o nosso texto foi 1 Tessalonicenses 5,3,
Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores do parto daquela que está grávida, e de modo algum escaparão. Perfeito exemplo de uma paz que não era paz real, não era paz verdadeira, mas estavam desfrutando da paz. E diziam, paz, tranquilidade, segurança, e do meio da paz veio o quê? Repentina destruição, inescapável. Então, um exemplo de como podemos medir e ver. Porque só dizer, mas eu estou em paz, pastor. Eles também estão até dizendo a paz e segurança. Então, a paz que a gente sente pode ou não ser a paz verdadeira, a paz real. Então, hoje eu quero mostrar como nós podemos aferir, medir, testar essa paz que nós temos. E existem para isso condições, parâmetros, pré-requisitos para a paz real. Não é algo subjetivo, não é algo caprichoso, não é algo discutível, não é algo achoso. Eu acho, você acha. São coisas que estão especificamente delimitadas na palavra de Deus. Nós podemos medir, nós podemos pesar, podemos aferir, podemos ver realmente que tipo de paz é essa. E quando tem paz fora desses parâmetros que nós vamos ver hoje, os parâmetros da paz, quando a paz é fora desses parâmetros, sem esses indícios, então tenha toda a certeza no mundo, baseada na palavra de Deus, que a paz que você e eu estamos sentindo, se for fora desses parâmetros, dessas condições, ela não é a paz de Deus, não é a paz verdadeira, é uma paz sintética, passageira, que é do mundo e da carne. E nós não devemos confiar nessa paz, porque dentro desta paz pode vir repentina e inescapável destruição, segundo a palavra de Deus. Muitas pessoas acabam se dando muito mal, acabam dando direções às suas vidas e plantando coisas em suas vidas, e aquilo vai trazer uma colheita e um destino que muitas vezes não é o que eles esperavam, desejavam ou achavam que iam ter. Por quê? Eles estavam em paz, achavam que estavam semeando uma coisa, mas na realidade estavam colhendo outra. Então pessoas que acham, pensam, sentem que estão em paz e que está tudo bem, porque afinal de contas estão em paz, que está tudo certo, está tudo maravilhoso. Mas se a paz não for a paz de Jesus, a paz de Deus, a paz que Cristo dá, então aquela paz é uma paz falsa, enganosa e sim, perigosa. E pode ser o precursor de problemas, e é aí que mora o perigo. Quando nós temos uma paz e a paz não é verdadeira. Por isso nós vamos ver hoje, rapidamente, os parâmetros da paz. Olha comigo para Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, nós vamos ver o primeiro parâmetro. Se você ou eu, ou seja lá quem for, estiver experimentando paz, sem estes, nós vamos ver agora, não é paz. Como é que você sabe? Porque não é paz, é a palavra de Deus. Você aplica a palavra de Deus. Vamos lá. Gálatas 5:22, falando sobre os frutos do Espírito. Não pode ter paz sem frutos do Espírito. Olha o que fala aqui, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz. Nós já vimos isso, eu sei, nós vamos voltar um pouquinho mais, vamos aprofundar mais esse versículo. Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esses são os frutos do Espírito em Gálatas 5 e versículo 22. Agora, você ouviu, nós lemos aí, Gálatas 5:22, os frutos do Espírito. Agora, eu quero fazer uma comparação ao texto que nós lemos em Colossenses 3:12 a 15. Lá nós lemos e nós vemos a semelhança que existe entre a receita da paz, que nós temos em Colossenses 3:12 a 15, e os frutos do Espírito que nós temos em Gálatas 5:22. A semelhança é inegável. Em Colossenses 3:12, onde tem a receita, fala assim, revesti-vos, pois. Então, a primeira coisa aqui, você note que é o nosso dever, é nossa responsabilidade. Revesti-vos é uma ordem. Não é que nós vamos ser revestidos. Não é passivo. Não, é o imperativo. Você, eu, nós. Nós devemos, cabe a nós nos revestirmos. É a nossa tarefa, é nosso trabalho, é nosso dever, é a nossa responsabilidade. Então ele está dizendo como ter paz, a receita da paz. Revesti-vos, pois. Aí fala, isso em Colossenses 3:12 a 15. Menciona misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, amor e paz. Isso na receita.
Receita que nós devemos fazer, receita que nós devemos nos revestir. Aí nós vamos para os frutos do Espírito em Gálatas 5:22 e note que o fruto do Espírito é uma consequência. O fruto do Espírito, como qualquer fruto, é uma consequência. Como assim, pastor? Bom, se você vai colher um fruto de uma árvore, aquela árvore teve que ser plantada, adubada, aguada, tinha que haver solo, sol, chuva, uma série de coisas. E o resultado desta série de coisas é o quê? É o fruto. Seja uma banana, um abacaxi, uma melancia, enfim. Um fruto é algo que é resultado, é consequente de. Colossenses 3 está nos dando uma ordem, não é consequência, é para eu e você nos revestirmos. Os frutos do Espírito é uma consequência. Consequência de quê? Os frutos do Espírito é uma consequência de a gente cumprir o nosso dever, fazer o que nós devemos fazer. Mas note aqui, os frutos do Espírito, segundo o versículo 22 de Gálatas 5, menciona amor, paz, longanimidade, benignidade e mansidão. São 9 os frutos mencionados em Gálatas 5:22. Desses 9, 5 são repetidos em Colossenses 3. Veja a semelhança entre o revestivos e o colher o fruto. São muito parecidos. Então, como que se tem o fruto do Espírito? Se tem o fruto do Espírito cumprindo, fazendo, existindo certas coisas. Mas o fruto quem vai dar é Deus, é o Espírito Santo. Por isso que é o fruto do Espírito, se você olhar em Gálatas 5:22, é o Espírito com E maiúsculo, indicando ali que não é o nosso Espírito, mas é o Espírito Santo de Deus. Então é o Espírito Santo de Deus que vai trazer esses frutos quando nós nos revestimos. Agora com a gente. Então eu preciso me revestir com certas coisas, mas quando você reveste, você coloca uma coisa por dentro ou por fora? É por fora. Eu me revesti com essa camisa, por exemplo, ela está por fora. O fruto, ele vem de dentro. Então, a nossa tarefa é nos revestirmos com certas coisas, e quando nós nos revestimos, como é a ordem em Colossenses 3, por exemplo, então o Espírito Santo vai se encarregar de fazer brotar de dentro para fora. Qualquer um pode revestir essas coisas. Mas enquanto é só por fora, quando vem a dificuldade, quando vem a tempestade, quando vem as águas, as dificuldades da vida, aquilo se rasga, aquilo sai, aquilo cai. Mas eu não posso gerar estas coisas dentro de mim. Isso é fruto do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai se encarregar de trazer essas coisas, inclusive paz, de dentro para fora. Quando? Quando eu me revisto por fora, Ele produz o fruto por dentro. Então não adianta só ficar. E aí, Espírito Santo, eu estou esperando os frutos. Cadê os frutos? Você está se revestindo por fora? Você está colocando estas coisas por fora? Você está se esforçando, obedecendo, criando estas coisas? É só por fora. Mas é importante ser por fora. Por quê? Porque quando é por fora, o Espírito Santo opera de dentro para fora. Então, se há frutos do Espírito, é porque nós estamos fazendo a coisa certa. Que coisa certa? Nos revestindo daquelas coisas que nós somos comandados a revestir em Colossenses 3:12. Então, ter fruto do Espírito é uma forma de você ter paz verdadeira. Que é a mesma coisa que dizer, se não há os frutos do Espírito, então não é paz verdadeira. Você pode ter a paz que você quiser. Eu não estou dizendo que você não está tendo paz. Eu não estou dizendo que você não está sentindo paz, tranquilidade, uma certa... Eu não estou argumentando. O que eu estou dizendo é que essa é uma paz que o mundo dá. Porque a paz que Cristo dá, a paz que o Espírito Santo dá, ela é dada de dentro para fora, verdadeira, duradoura, original, quando nós fazemos o quê? Nos revestimos por fora. Então, o nosso trabalho é revestir por fora e o Espírito Santo vai fazer brotar de dentro. Sem frutos do Espírito, não tem como ter paz verdadeira. Ah, pastor, mas eu tenho paz. Não é verdadeira. Não é verdadeira. Se eu simplesmente pegar alguma coisa aí, por exemplo, coisas falsificadas. A pessoa pega a marca, pega o nome, bota lá no chapéu, na camisa, no sapato, o que seja.
é legítimo? Não sei, pegou água, se abriu todinho. Não é legítimo, parecia igual, cheirava igual, mas não era igual. Se estragou. Tá? Então, nós temos que buscar ter a paz legítima, e a paz legítima só vem quando temos o fruto do Espírito. Então vamos lá, ainda falando sobre o fruto do Espírito. Como, pastor, eu posso ter o fruto do Espírito? Ali fala, revestir com isso, aquilo, tudo bem, mas como isso é na prática? Muito bem. Olha como é em Gálatas 5,16. Gálatas 5,16, ainda no tema de frutos do Espírito e obras da carne e como se revestir. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, a primeira coisa para eu e você termos os frutos do Espírito é a gente andar no Espírito, é a gente viver no Espírito. Aqui fala, andai em Espírito. Nós temos que andar, viver, caminhar. O nosso dia a dia deve ser feito no Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, em obediência ao Espírito Santo, em submissão ao Espírito Santo, em liderança do Espírito Santo. Isso que é andar em Espírito, a gente viver o Espírito. Então, essa é a primeira coisa. Quer ter os frutos do Espírito? Então, ande, viva no Espírito. Olha no versículo 24 de Gálatas 5. O segundo passo é a gente crucificar as nossas paixões. É a gente matar as nossas paixões. Pastor, o meu marido é minha paixão, tem que matar ele. Não é isso que eu estou falando, não é isso que eu estou falando, tá? Vai para casa, mate sua esposa e diga, matei minha paixão, tá? Se você matou sua paixão, eu duvido muito que você é tão apaixonado assim. Mas enfim, crucifique suas paixões. Pastor, o que seria uma paixão aqui nesse contexto? A palavra paixão na Bíblia quer dizer alguma coisa que te inflama, uma coisa que te provoca, que te incita, alguma coisa que deixa você, que provoca os seus sentimentos, uma coisa que você se importa muito com aquilo, só que de um modo errado. Aqui fala, olha o versículo 24. E os que são de Cristo crucificam a carne. Então aqui está falando sobre essas coisas que eu mencionei agora, da carne. Coisas erradas. Tá? E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Concupiscências é um desejo errado, pecaminoso. Versículo 25. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então você vê, no 16 manda andar em espírito. No 25 fala, se a gente vive no espírito, vamos andar no espírito. Então não tem que você andar no espírito sem viver no espírito. Não tem que você andar no espírito e não crucificar. Essa palavra crucificar quer dizer matar. É matar, mortificar. É você matar tudo aquilo que você, as nossas paixões, algo que você quer. E veja bem, paixões e concupiscências pode ser alguma coisa que é pecaminosa, no caso concupiscência, é errado. Paixões é uma coisa que não é necessariamente errado, mas é errado para você naquele momento, naquela circunstância. Mas a coisa em si não é necessariamente errado. Depende da circunstância. Muita coisa na Bíblia é assim, é uma coisa meio cinzenta. Há uma certa espaço de manobra, digamos. Agora, outras coisas não. Outras coisas são explicitamente erradas, não tem para onde correr. Quem decide isso deve ser a Bíblia, não que eu acho. Aqui está dizendo, devemos matar as coisas que a gente às vezes quer brigar e lutar, quer insistir, porque é uma coisa que a gente se sente muito passional, a gente se sente muito a favor daquilo. A gente tem que ver se aquilo realmente é de Deus, é de Cristo ou não. Mas é uma das formas de a gente ter os frutos do Espírito. Primeiro, a gente tem que andar no Espírito. Segundo, crucificar nossas paixões e concupiscências. Lá em Colossenses 3, que é interessante, que é no mesmo capítulo do nosso texto original que estamos lendo hoje, Colossenses 3:5 fala assim, mortificai, pois, os vossos membros. A pessoa, se o pastor lê isso e tira isso fora de contexto, que chacina ia ter. O que quer dizer isso? Mortificar os membros, matar o povo da igreja? Não. Esses membros aqui está falando sobre o nosso corpo, sobre a nossa carne, nosso corpo. Está mandando mortificar os vossos membros que estão sobre a terra. Aí começa a listar algumas coisas. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, mencionando aqui ainda.
Então você vê como ele menciona o que é o mortificar, o crucificar essas paixões, essas concupiscências, é deixar certas coisas. Tudo que fala aqui, ó, fornicação, impureza, afeição desordenada, tudo isso está dizendo, isso aqui é errado, não deve acontecer, ponto final, acabou. Outras coisas seriam as paixões, vai depender da circunstância. Vai depender de alguns fatores, tá? Mas que podem sim ser errados, e você tem que buscar na Bíblia, buscar conselho, estudar e ver a partir da palavra de Deus e não do que a gente acha que gosta. Esse é um grande problema e justamente remete para crucificar as vossas paixões. É a gente deixar que Deus decida, não que eu decida, deixar que Deus decida. Continuando, o terceiro passo para ter frutos do Espírito, andar no Espírito, crucificar as paixões. E esse próximo aqui, olhem no versículo 17 de Gálatas, é muito parecido com o anterior, mas basicamente é: não haja, não faça, não viva como você quer, mas como o Espírito Santo quer. Olha o que fala o versículo 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Agora, o final desse versículo é interessante. Para que não façais as coisas que quereis. Aqui o sentido é duplo. Tanto, veja bem, então o Espírito e a carne, eles estão se opondo, estão brigando. Não façais o que quereis, tanto significa para que você não faça a coisa errada que você quer fazer, como você não faz a coisa certa que você deveria fazer. Veja bem, o sentido aqui é duplo. Para que não façais o que quereis, quer dizer que o Espírito Santo e a carne estão lutando, o Espírito Santo está querendo levar você a não fazer as coisas erradas que você e eu queremos fazer. Enquanto a carne está se opondo e brigando para nos levar a não fazer o que nós deveríamos fazer. Vou dar um exemplo. Chega a hora do culto, um exemplo simples para todo mundo entender. É a hora do culto. A carne vai estar se opondo ao seu espírito, a carne vai estar brigando, a carne vai estar dizendo: vai não, está chovendo, tem toque de recolher, tem um leão na rua. Até isso, a Bíblia fala, né, que o tolo diz: não vá sair na rua, tem um leão na rua. Mas enfim, a carne vai inventar todo motivo para você não fazer o que você deve fazer, está se opondo. Agora o espírito não, o espírito chega a hora do culto, ele vai estar dizendo para a carne: fica quieta, sua carne sem vergonha. Fica quieta, vamos para a igreja, vamos embora, vamos para a igreja, esquece o toque de recolher, esquece o leão, esquece do... Vamos para que você não faça o que você quer. O problema é que nós queremos fazer o que nós queremos fazer. E o Espírito Santo e a carne estão brigando, e é quem vai vencer essa luta, essa oposição, essa contenda. Quem vencer, vai vencer o seu querer. Você que está aqui hoje, sabe quem venceu o seu querer? O Espírito Santo venceu o seu querer. Eu sei que tem pessoa que não está aqui hoje, está trabalhando, eu entendo, aí é diferente, mas tem muita gente que poderia ter vindo para o culto hoje, não veio por quê? Porque a carne venceu. Ele até queria vir, mas não veio. Muitas vezes você nem queria fazer aquilo, mas acabou fazendo. Você não queria fazer aquilo, acabou fazendo. Você queria fazer, não fez, mas queria ter feito. Sabe o que é isso? É que não façais o que quereis. Então, para andar no Espírito e para ter fruto do Espírito, nós não devemos viver como nós queremos, mas como o Espírito Santo quer. É sempre dar ouvido mais ao Espírito Santo e não à carne. Eu já dei essa comparação antes. Essa briga aqui em Gálatas 5 é como se fosse, não sei se assistia antigamente, quando tinha desenho animado e podia assistir, que não era algo horrível. De um lado tem um anjinho, que é a sua boa consciência, do outro lado tem um diabinho. O diabinho está tentando, né, está te infernizando para você fazer uma coisa errada, lhe incentivando, encorajando a fazer a coisa errada. E o anjinho aqui está com a harpazinha dele tentando dissuadir você de cometer aquele erro. Pois é, aquilo não é muito diferente do que acontece. Você que é salvo, você tem a sua antiga carne, está lá ainda, é o diabinho, e você tem a nova natureza, o Espírito Santo, que foi vivificado quando você nasceu de novo. E os dois, como lemos aqui, estão brigando, estão se opondo. Para quê? Para que não façais o que quereis. Você vai fazer o que você fizer, decidir fazer o seu querer, vai ser um resultado dessa briga entre a carne e o Espírito. Quem ganha a briga, leva a vontade. E quem leva a vontade é o seu e é o meu querer. Fazemos o que nós queremos,
e não é liderado pelo Espírito, mas pela carne, não adianta ter paz. Porque essa paz não é legítima. Entenda, eu falei isso domingo, todo pecado no início é bom e todo pecado no início traz paz. Vou dar um exemplo. Vamos supor que alguém tem problema com álcool, ou cigarro, ou qualquer outra coisa. Está ali o copo. Ele sabe que é errado. Ele não quer beber, mas existe aquela vontade, aquela concupiscência dentro, aquela paixão dentro dele, que ele quer, ele sabe que não quer, que não pode. Ele não quer, na realidade, mas tem aquilo ele faz. Ele começa a pensar assim, peraí, Jesus não transformou a água em vinho? Pois é, quem sou eu para dizer que beber é pecado? Se o próprio, essa história de Jesus de água em vinho, não é isso que dizem por aí. Jesus não transformou água em vinho alcoólico, tá? Mas não é o tema de hoje. Mas o que a pessoa faz? Ela começa então a justificar aquilo até ela fazer paz com aquela luta. Não, mas não pode embriagar. A Bíblia fala que você não pode ficar bêbado. Mas um copo, 2, não tem problema nenhum. Você fez paz com aquilo. E você tem paz. Aí você começa a consumir bebida alcoólica e você tem paz. Você já se justificou, você já se convenceu, você está em paz com aquilo. Só que não é paz real. Não, pastor, um copo só não tem problema. Ok, está dizendo, né? Um copo viram 2, 2 vira uma garrafa vira... Me diga um alcoólatra que começou tomando todas no primeiro dia. Me diga um viciado em drogas que começou tomando overdose no primeiro dia. Na progressão. Todo pecado é uma progressão. E aí que mora o perigo. No começo o pecado traz alívio, paz. Você estava brigando com aquilo, agora você está tranquilex. Mas não é a paz de Jesus, de Deus. Por quê? Porque não está seguindo o Espírito Santo. Você não está crucificando as suas concupiscências, as suas paixões. Você está se entregando, seguindo, abraçando, justificando e fazendo paz com aquilo que estava lhe tirando paz. Só que aquela paz não vai durar. Aquela paz, ela vai ser um analgésico apenas. Não vai resolver o problema. E já que estamos no assunto, o grande problema da medicina atual é que tratar o sintoma e não a causa. Está com dor de cabeça? Não vai correr tomar um analgésico, gente. Você não está com dor de cabeça porque não tomou analgésico. Não é falta de analgésico que dá dor de cabeça em ninguém. Dor de cabeça pode ser você não está bebendo água, você não está dormindo direito, você está com alguma coisa. Você tem que ver a causa. A paz fajuta é um analgésico. Ela vai lá e desliga o alarme. Vai lá e desliga, dá aquela paz temporária. Mas não vai durar. Vai cavar um buraco. Então tem que ter muito cuidado. Semana passada nós vimos o quê? Os perigos da paz. Porque a paz, se não for a paz certa, é perigosa. Como nós lemos aqui em 2 Tessalonicenses. Paz de segurança. Aí então, repentina destruição, inescapável e súbita. Está todo mundo tranquilo, anestesiado na paz de segurança, até que veio a destruição súbita e total. Gálatas 5, versículo 13. Ainda no mesmo pensamento. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Aqui está falando sobre, remetendo a paixões, concupiscências, pois é. Existe liberdade cristã, mas aqui está dizendo que liberdade cristã não é uma desculpa para a gente dar vazão e espaço para a carne. De novo, não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Por exemplo, pessoas que dizem, pode tomar bebida alcoólica, pastor, é só não se embriagar. Pode sim. Jesus transformou água em vinho, blá, 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 blá. Tá certo, tá bom. Você pega um texto fora de contexto, não vê o que aquilo está dizendo e faz um carnaval com isso. Não useis a liberdade cristã. Cristo não morreu por nós, não derramou o seu sangue para a gente fazer o que a gente bem quer e a gente pecar em paz.
Um dos parâmetros da paz é justamente esse. Se a nossa paz está presente dentro de um contexto onde não há frutos do Espírito Santo, dentro de um contexto onde não há os frutos do Espírito e submissão ao Espírito, então não é paz verdadeira. Simplesmente estamos usando nossa liberdade para dar ocasião, dar vazão à carne. Olhem comigo para Jó 28, 28. Outro parâmetro da paz, além dos frutos do Espírito, até agora a gente viu os frutos do Espírito. Paz sem frutos do Espírito não é paz coisa nenhuma. Não é paz coisa nenhuma. Outro parâmetro, nós só temos dois, vamos ver dois parâmetros. O outro parâmetro, além dos frutos do Espírito, é o temor de Deus. É o temor de Deus. Só existe paz se houver temor de Deus. Jó 28 e versículo 28 diz assim: e disse ao homem, esse trecho aqui, se você ler o contexto, ele começa lá em cima, ele vem falando ao homem, a criação, ele vem falando. E aqui Deus está falando diretamente, especificamente para o homem. Jó 28, 28. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, apartar-se do mal é a inteligência. Deus está deixando bem claro que o temor do Senhor é sabedoria. Depois ele fala, apartar-se do mal é inteligência. Deus aqui está falando ao homem e sobre o homem. Ele faz uma comparação muito comum nos livros poéticos, como Provérbios, Salmos, Jó, Cantares, e assim por diante. Mas olha no versículo 28, onde ele compara o temor do Senhor é o equivalente de apartar-se do mal. Você não tem como ter temor de Deus se você não se aparta do mal. Quem não se aparta do mal, não teme Deus. É simples. Ele também compara a sabedoria com a inteligência. Mais uma vez, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, apartar-se do mal é a inteligência. Sabedoria é inteligência. Pastor, o que é inteligência? Inteligência, já expliquei antes, é uma palavra muito interessante. Inteligência é você ter a capacidade de ler entre as linhas. É você enxergar entre as frestas da situação. É você ver uma situação, mas você está enxergando, lendo. A inter vem de intra, leger vem de ler, de entender. Inteligência é você ter capacidade de ver uma situação e você entender o que está realmente acontecendo. O que está por detrás do que está aparentemente se apresentando. Isso é sabedoria. O tolo não, o tolo vê aquilo, a primeira coisa que vê, ele já interpreta aquilo. O tolo é facilmente enganado porque ele não tem sabedoria, ele não tem inteligência. Tá? Alguém faz bu, ele se assusta, sai correndo, se esconde debaixo da cama porque é um monstro, é um bicho. Não, foi o pastor que fez bu, só isso. Então, inteligência é sabedoria. Sabedoria é temer a Deus é se apartar do mal. Então, veja a sequência. Apartar do mal é procurar, é buscar paz. Como é que é, pastor? Se apartar do mal é buscar paz. É o que a Bíblia fala lá em Salmos 34, 14. Diz assim, aparta-te do mal e faze o bem. Se você vai se apartar do mal, você vai fazer o bem. Se você faz o bem, você se aparta do mal. Muito bem. Continua assim. Salmo 34, 14. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. O quê? A paz. Então, quando nós nos apartamos do mal, não só aquilo é sabedoria e inteligência, é temor de Deus, mas você também está buscando paz. Automaticamente, quando nos apartamos do mal, quando fazemos o bem, estamos além de se aproximar de Deus, de ter sabedoria e inteligência, nós estamos buscando paz. Quer paz na sua vida de verdade de Deus? Então se aparte do mal, faça o bem. É o que está dizendo. Isso é buscar paz. Então a pessoa que não se aparta do mal e não faz o bem, está procurando chifre em cabeça de cavalo, está procurando sarna para se coçar, está amontoando para si problemas. Por quê? Porque não está perseguindo o bem, não está fazendo o bem, não está buscando fazer o certo, não está se apartando do mal. Então a paz de verdade e o temor de Deus andam de mãos dadas. Inversamente, a ausência do temor de Deus, quando não há temor de Deus, isso anuncia desobediência e outra coisa, falta de paz. Alguém
que procura o mal, que não se aparta do mal, que não faz o bem, que não teme a Deus, que não tem sabedoria, e consequentemente não tem inteligência para entender o que está acontecendo, essa pessoa não tem paz. Pode achar que tem, mas não tem paz. Pode pensar que tem, sentir que tem, mas não tem. Não tem paz. É impossível. É o que a Bíblia diz. É o que nós estamos lendo aqui. Você não tem como ter paz se apartando de Deus, não se apartando do mal, não fazendo o bem. E fazer o bem é fazer o que é certo, o que é correto, verdadeiro. Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Mais uma vez, o temor de Deus. Sem o temor de Deus, você não vai ter entendimento, você não vai ter inteligência. Consequentemente, você não vai ter paz. A ausência do temor de Deus também anuncia loucura. É o que diz Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Os loucos. Quando a gente não teme Deus, a gente despreza a sabedoria de Deus, a gente despreza a instrução de Deus, a Bíblia fala, é loucura, vocês são loucos. Quem faz isso é louco. Louco não rasga dinheiro? Pronto, pois é, coisa de louco. Isso é coisa de louco. Deus deixa a sua palavra, Deus lhe dá o Espírito Santo, Deus lhe coloca numa igreja, lhe dá pastores e doutores, professores que ensinam, e você despreza aquilo? Despreze. Sabe o que é isso? Loucura. Uma coisa é fazer por ignorância. A consequência é a mesma. Se eu estou aqui de olhos atados, e eu despenco aqui da plataforma, que eu não vi, eu vou quebrar meu nariz lá embaixo do mesmo jeito. Se eu fizer de olho aberto, é loucura. É loucura. Eu ignorei porque eu quis. Muito sério. Sabe, quando Deus chama você de louco, chama coisa de loucura, atente. Atente. A ausência do temor de Deus também indica não conhecer Deus. Olha o que fala o Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Percebeu como o temor do Senhor, sabedoria, está tudo interligado? E aí dá uma consequência a mais. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo, a prudência. Essa palavra do conhecimento do santo é você ter um relacionamento, ter um conhecimento, é você conhecer Deus. Não é você conhecer sobre Deus, é você conhecer Deus. Você tem um relacionamento com Deus. Você nunca vai ter um relacionamento próximo com Deus se você não se apartar do mal, fazer o bem, ter sabedoria, inteligência. Aí você pode entrar também com os frutos do Espírito. Como você vai conhecer Deus? Como você vai ter um relacionamento com Deus se estamos desprezando a instrução e desprezando a sua palavra? Não pode ter paz, não pode ter esse relacionamento com Deus. Romanos 3 e versículo 17, aqui está falando sobre ímpios, pessoas ímpias e mundanas, salvos ou não. Diz assim o versículo 17 de Romanos 3. E não conheceram o caminho da paz. Por que não conheceram o caminho da paz? Que bom que você pergunta, porque o versículo seguinte, o 18, explica. O 17. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Sem temor de Deus, não tem o quê? Não tem paz. Essas pessoas, que se você ler o contexto, está falando sobre pessoas ímpias e pessoas mundanas, eles não conheceram o caminho da paz. Eles não conhecem paz. Não tem paz na vida deles, não tem paz no caminho deles. Eles não conheceram o caminho da paz. Por quê? Porque o temor de Deus não está diante dos seus olhos. Estão onde? Está lá atrás, ó. Eles estão nem aí. Que Deus fala, não fala, vai fazer, não vai fazer, o que está fazendo, não está fazendo. Eu não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Pronto, sabe o que é isso? É alguém que caminha com o temor de Deus, não diante dos olhos. Ou seja, não está aqui. O temor de Deus não está ali guiando. O temor de Deus, você fez assim, ó. Está lá atrás. Ficou desprezado no caminho. Essas pessoas, o caminho deles, eles não vão conhecer o caminho da paz.
Eles vão ter uma vida sem paz. Ah, mas eu tenho paz. Ah, mas que paz é essa que você está dizendo que você tem? Não é a paz de Deus, porque a paz de Deus não existe sem o temor de Deus, a paz de Deus não existe sem os frutos do Espírito, que é algo bem prático, que está sendo delimitado. Então entenda, semana passada nós vimos os perigos da paz. Ter uma paz que não é a paz correta é algo extremamente perigoso. Por isso que hoje estamos vendo os parâmetros da paz, para a gente ver como podemos decidir, como podemos aferir, como podemos saber se a nossa paz é realmente a paz de Cristo, a paz de Deus. Sem o temor de Deus não há sabedoria, e sem sabedoria não há paz de verdade. E quando não há paz de verdade, e consequentemente sabedoria, Provérbios 13:15 fala o resultado. O bom entendimento favorece. O que traz bom entendimento? Os que cumprem os mandamentos, Salmo 111, versículo 10. Mas enfim, o bom entendimento favorece, ou seja, é joia, é bonzinho. Mas o caminho dos prevaricadores. Pastor, o que é um prevaricador? É um transgressor, é um pecador, é alguém que não anda com o temor de Deus diante dos seus olhos. É alguém que jogou o temor de Deus para trás, ele vive no pecado, ele vive na transgressão, é um prevaricador, é um pecador, no sentido prático e contínuo. O que acontece? O caminho do prevaricador é áspero. É áspero. É difícil. É doloroso. Não tem paz. Não é fácil. O caminho de quem? De quem não tem sabedoria. Mais uma vez, o bom entendimento favorece. Mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Você quer uma vida áspera? Eu não. Uma vida áspera não é uma vida caracterizada por paz. É uma vida sem paz. Uma vida difícil. Dentro desse contexto, estamos já aterrissando. Dentro desse contexto, como ter paz? Como ter paz? Colossenses 3:6. Pelas quais coisas vem a ira de Deus. Que coisas? Leia o contexto. É justamente aquela pessoa que não está se revestindo, como nós lemos. Lembram isso? Revestivos de certas coisas. Pois é. Quem não tem os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito são opostos às obras da carne. Então, quando nós não temos o fruto do Espírito, e sim as obras da carne, quando não temos o temor de Deus, é esse o contexto. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Esses filhos da desobediência são pessoas o quê? Desobedientes. Que não têm o fruto do Espírito, não têm temor de Deus. E aqui fala que quando esse é o caso, o que vem é a ira de Deus. A ira de Deus. Você quer uma vida áspera? Você quer uma vida debaixo da ira de Deus? Não, ninguém quer isso. Mas tem muita gente que está justamente numa vida áspera, debaixo da ira de Deus, achando que está tudo joinha, porque eu tenho paz. A minha paz vos dou, Jesus disse. Não como o mundo dá. O mundo oferece uma paz sintética, passageira, circunstancial. A paz de Cristo não. Ela é de dentro. É um fruto do Espírito. Ela brota de dentro. Não depende de circunstância, não depende de nada. Depende do Espírito Santo de Deus. E vamos orar, amado.